neste lugar perigoso na tecnologia onde sabemos o suficiente para bagunçar as coisas. A gente consegue editar e hackear o DNA humano. O que a gente não sabe, André, é que a gente não sabe as implicações do que a gente está fazendo, porque ciência e cientistas ainda não entenderam completamente o que é ser humano. E um dos lugares onde eu acho que isso está vindo à tona mais rápido, e é assim que a ciência vai aprender, ciência eventualmente vai ter que, se ela quiser continuar válida, ciência tem que aceitar o fato de que tem uma coisa além do corpo humano que não está sendo contabilizada nos modelos científicos. Só vou contar que eu cresci no norte do Missouri e quando comecei a estudar, eu tive a oportunidade de ver o cérebro do Albert Einstein. Quando ele morreu, tiraram o cérebro dele do corpo dele e botaram de conserva na Universidade do Kansas e fizeram cortes fininhos para ver o que fazia o cérebro dele tão diferente de todo mundo, o que o diferenciava de todo mundo. E o que eles descobriram foi que se parecia muito com o cérebro de qualquer outra pessoa, com uma exceção. O cérebro dele tinha muito mais dobras. Quando você pega todas essas dobras e as estica, significa que ele tinha mais área de superfície para o cérebro dele, e essa área de superfície é mais neurônios. Os neurônios, que agora nós sabemos, são essencialmente antenas biológicas. A gente não armazena memórias no nosso cérebro. A gente não armazena memórias das pessoas que a gente ama nos neurônios do nosso cérebro. Os neurônios são a antena que sintoniza um lugar muito específico, um espaço vibratório no campo que os cientistas agora conhecem, que conecta todas as coisas. 2012, os cientistas do CERN, o supercolisor supercondutor em Genebra, Suíça, anunciaram que sim, há um campo que sustenta toda a existência. Esotericamente, a gente sabia disso e conversava. Todo mundo dizia, sim, claro que há um campo, mas a comunidade científica não reconheceu isso até 2012. Isso não faz muito tempo. Então há um campo, é um campo de energia sutil, e informações são armazenadas nesse campo. Nossos neurônios são a antena que sintoniza lugares muito específicos nesse campo. O DNA faz a mesma coisa. Então, por exemplo, quando queremos aprender algo novo, se você está tentando aprender uma língua estrangeira, ou eu sou um músico, você é um músico, estamos tentando aprender uma peça de música, estamos tentando imitar o que alguém faz, e as primeiras vezes que você faz isso, passa pelos movimentos, e parece estranho. Ou você está falando uma língua estrangeira e está dizendo sílabas que parecem estranhas. De repente você acorda uma manhã e você está pensando em espanhol, ou você está pensando em francês, ou de repente você acorda uma manhã e você está tocando como Steve Vai, meu ídolo, na guitarra, e as pessoas dizem o que aconteceu nesse tempo. Isso é fascinante para mim se você assistir as fotografias de lapso de tempo de neurônios tentando se conectar. Neurônios são células muito sociáveis. Eles querem se conectar e estão à procura de outro neurônio para se conectar. Isso não acontece instantaneamente. Leva cerca de 72 horas, cerca de 3 dias, para que os dendritos se conectem e encontrem outros. Então aqui está o que está realmente acontecendo. É o ato de você ou eu ou qualquer pessoa assistindo a isso, aprender algo novo, se tornar algo mais, se aprimorar, se tornar algo mais no momento seguinte do que estávamos no último momento. Essa vontade, essa compulsão que sentimos é o gatilho. É a ordem para que os neurônios encontrem outros neurônios, para criar a antena que sintoniza o lugar no campo que contém o que estamos pedindo para dominar. Faz sentido dizer assim? É incrível ver isso acontecer. E é por isso que muitos jovens de hoje, novas gerações, seus pais dirão, cara, meus filhos estão tendo dificuldade em aprender porque as coisas não vêm rapidamente para eles. Eles querem aprender agora e o que eu digo a eles é, fiquem com isso e permitam o processo. Deem a eles 3 dias. Peçam a eles para ficarem com isso por 3 dias e vejam se não melhora e melhora. Se você está tentando aprender matemática. Falo sobre as pessoas que desenvolvem a tecnologia e uso o Ray Kurzweil como exemplo. Já trabalhei com muitas dessas pessoas. Não trabalhei com o Ray, mas trabalhei com pessoas assim. E elas são técnicas e ponto. E estão em seu elemento. O que lhes foi dado é permissão para ultrapassar os limites. Até onde puderem. E fornecido o financiamento e a tecnologia que lhes permitem abrir essas portas.
Agora, eu tive conversas com ele e diria, bem, o que isso significa para a sociedade? O que significa para uma família? O que significa para um ser humano caminhando na Terra? E aqui está o que eles me diriam. Eles diriam, não me faça essa pergunta, está acima do meu salário. Diga que não sou pago para pensar sobre as implicações sociais. Sou pago para ultrapassar os limites desta tecnologia. Alguém vai descobrir isso. Bem, esses técnicos agora estão executando muitas das políticas que estavam sendo solicitadas a abraçar sem pensar nas implicações sociais ou morais ou nas implicações duradouras. Sem o reconhecimento do quão delicado é o equilíbrio nosso genoma, realmente nos mostra. E, uma vez que você ajusta esse genoma de maneiras muito específicas, o que agora podemos fazer com? Você mencionou a edição genética mais precisa. Você não pode desfazer a edição. Você pode, é um processo grande, e não acho que possa voltar atrás em uma espécie uma vez que faz essas mudanças. Então, sim, acho que muito disso é a tecnologia. Vou resumir dessa maneira. A tecnologia desenvolveu mais rápido que a moralidade. Sobre como usamos isso em nossas vidas, ou o que isso significa em nossas vidas. Mas acho que é uma declaração muito justa a fazer. Com sua permissão, podemos entrar em algo muito profundo e esotérico. Está tudo bem se fizermos isso? Não sei. Não é realmente minha especialidade para este podcast. Não precisamos se você não quiser. Eu adoraria. Por favor, vamos continuar mergulhando profundamente. Bem, eu acho que um dos motivos, e isso não é novo para as gerações agora desde 1859, Charles Darwin propôs uma teoria que chamamos de teoria da evolução. No livro A Origem das Espécies, foi publicado em 1859. Era um mundo diferente em 1859. Foi antes do meu tempo. Certamente não me lembro que você é atemporal, Greg, mas ele. Tenho uma história muito interessante para contar sobre ter publicado um livro há alguns anos atrás e ter feito uma entrevista no rádio. Entrevista de trânsito de passageiros em Nova York. Entrevista em Nova York, para promover esse livro. E eram todas as evidências que não sustentam a evolução. Então, o entrevistador veio de manhã e lá estava. Você sabe, sem bom dia. Bem-vindo, Greg. Como é uma entrevista às 6 da manhã para mim? Era o trânsito de passageiros em Nova York. Eu moro nos estados montanhosos. Então, eram 8 horas da manhã para eles. E a primeira coisa que ele diz o que lhe dá o direito de falar sobre evolução e biologia, e eu disse que pensei que ele estivesse brincando. Eu disse, desculpa, e ele diz que você é apenas um geólogo, o que lhe dá o direito de falar sobre biologia. E para questionar a teoria da evolução do Darwin, aí eu soube que ele era sério. E eu perguntei, meu irmão, você sabe qual era a profissão daquele que desenvolveu a teoria da evolução? Sabe qual era a profissão de Charles Darwin? E ele disse que não. E eu respondi que ele era geólogo. E o sujeito voltou atrás. Ele disse, tá bom, vamos fazer um intervalo. E ele fez um intervalo. Ele nunca mais voltou. Então foi o fim daquela conversa. O ponto é que Darwin, onde eu acho que Darwin cometeu o erro, foi que ele tomou o que ele viu com uma forma de vida, uma espécie de pássaros, em um local das Ilhas Galápagos, em um momento no tempo, 1853. E ele tomou o que viu acontecer lá e generalizou para toda a vida, em todos os lugares, ao longo de todos os tempos, incluindo os seres humanos. Então eu quero deixar bem claro que, como geólogo, evolução é um fato. Eu vi isso no registro fóssil. Eu escavei esses fósseis quando eu estava na escola. E eu acredito na teoria da evolução. Ela se desfaz quando chega nos humanos. Aconteceu alguma coisa com a gente que não é contabilizada em nosso estudo da biologia evolutiva. Aconteceu há 200 mil anos, quando os primeiros humanos anatomicamente modernos, como são chamados hoje, AMH, é a sigla, anatomicamente humanos modernos. Ciência, arte, música, uma linguagem, seja o que for. Então isso é importante. Precisamos que nossa biologia se conecte com as informações no campo. A divindade faz parte dessa informação. Acho que, além de qualquer dúvida razoável, o que a física está mostrando é que estamos em uma realidade virtual. Estamos em uma experiência simulada. Para Stephen Hawking, antes de morrer, esta foi sua última missão. Ele queria saber se estamos vivendo o que ele chamou de realidade básica. Essa é a realidade ou somos um desdobramento de uma realidade básica que está acontecendo em outro lugar?
Nick Bostrom, ano 2001, montou o primeiro algoritmo, inseriu um monte de variáveis para determinar quais são as chances de que esta seja uma realidade virtual. A conclusão é que as chances são muito maiores do que as chances de não estarmos vivendo em uma realidade simulada. 90. Eu estava caminhando por uma área remota no noroeste do Novo México, o Chaco Canyon, em preparação para liderar um grupo. Eu estava fazendo uma viagem de reconhecimento. Eu estava caminhando numa trilha remota e tinha um nativo caminhando sozinho que estava indo no sentido contrário e ele parou e a gente conversou por alguns instantes e ele começou a me contar a história. E a história é pertinente a esta conversa. Ele disse que, há muito tempo atrás, o povo da Terra tinha lembrança de quem eles eram e viviam muito mais perto da Terra e eram muito mais felizes, claro. E ele diz que alguma coisa aconteceu e até os mais velhos não sabem o que foi, mas o povo da Terra começou a esquecer quem eles eram. Mas eles têm tanta saudade da conexão profunda que eles tinham entre si, as forças da natureza e do cosmos e da Terra debaixo dos seus pés. Eles têm tanta saudade, conexão, que eles começaram a construir no mundo fora deles lembretes do que aquela conexão significava no mundo dentro deles. E ele disse, nós vivemos nesse mundo hoje. A gente sente saudade dessa conexão. A gente sente falta da gente, do nosso verdadeiro potencial. E ele disse, nós vamos continuar construindo coisas. Vamos lotar nosso mundo com engenhocas, máquinas e dispositivos que continuam a mimetizar e refletir de volta a nós quem somos, até que um dia acordamos e dizemos, meu Deus, somos nós. E então deixaremos a tecnologia externa de lado porque teremos nos lembrado de despertar nossa tecnologia interna. O mundo se torna mais sofisticado porque despertamos, mas parece mais simples porque a desordem externa desaparece. E esse homem continua sendo um amigo hoje em um dos pueblos, no norte do Novo México. Mas acho que sua história e da sua perspectiva nos dá uma visão profunda, talvez, sobre por que estamos onde estamos no mundo hoje. Estamos chegando a esse ponto de convergência. Todos podemos sentir isso. É como um elástico. Está esticado até não poder mais. Algo vai estourar. E de muitas maneiras diferentes, muitas coisas vão estourar porque é insustentável. Mas parte disso é que estamos começando a voltar para nós mesmos e entender quem somos e qual é nosso potencial realmente. E que somos mais do que as máquinas que construímos, mais do que a IA, mais do que os chips de computador. Então essa é uma decisão que temos que tomar como sociedade. Estamos dispostos a nos entregar à eficiência e à velocidade de um chip de computador às custas de perder o poder da emoção humana, de perder nossa capacidade de ter empatia e simpatia e compaixão por outro ser? Estamos dispostos a trocar essas coisas por eficiência e rapidez? Essa é uma pergunta que temos que responder como sociedade. Você abriu muitos caminhos e muitas portas de onde estamos indo atualmente com essa ascensão exponencial da tecnologia, de fazê-lo a um ponto em que talvez não entendamos os efeitos que está tendo para a nossa divindade humana e muitos desses aspectos que as pessoas veriam como sobre-humanos que temos, sob demanda dentro de nós. E então eu só quero que você reflita, se quiser, um pouquinho mais sobre a história que estamos contando a nós mesmos sobre o que está por vir. Quando o primeiro AMH surgiu em nosso planeta, agora temos a capacidade de extrair o DNA de restos fossilizados de formas antigas de vida, incluindo formas de vida que costumávamos pensar que eram nossos ancestrais. E quando você compara o DNA deles com o nosso, agora sabemos que não descendemos, por exemplo, do Neandertal. Podemos ter algum DNA Neandertal. Algumas pessoas têm, especialmente no norte da Europa, porque compartilhamos a terra com eles. Caminhamos com eles. Dizem que provavelmente tivemos namorados e namoradas neandertais. Intercruzamos nossos genes. Estive em um programa há pouco tempo e fiz essa declaração. Havia uma mulher na primeira fila e ela disse, eu ainda faço. Ainda tenho um namorado neandertal. E aí o cara ao lado dela não estava rindo de jeito nenhum. Então eu pude ver toda a oficina de relacionamento acontecer bem diante dos meus olhos. Mas a questão é, não descendemos do Neandertal, compartilhamos a terra com eles.
Se andássemos com eles, não poderíamos ter descendido deles. E o mesmo vale para essas outras formas arcaicas de vida. O que o DNA está dizendo, André, e isso é um sopro na mente, porque não temos que especular sobre esta parte. Quando você compara nosso genoma moderno, você pega seu sangue ou o meu sangue e você compara isso com o genoma desenvolvido a partir dos restos fossilizados de nossos ancestrais mais antigos, não mudamos. Aparecemos 200 mil anos atrás. Não sabemos de onde viemos. Não mudamos desde então. Agora, obviamente, mudamos na consciência. Evoluímos na forma como pensamos. Mas nossa biologia não mudou. Tínhamos toda a rede neural avançada e toda a capacidade de autorregulação e todas as coisas que nossa divindade estava disponível para nós 200 mil anos atrás. A forma como isso aconteceu, os cientistas agora sabem disso, mas não sabem o que fazer com o que encontraram. É que houve mutações em nosso DNA que não podem ser explicadas em circunstâncias naturais. Elas não acontecem na natureza. O cromossomo humano 2 é o segundo maior cromossomo do corpo humano, na célula. Ele tem cerca de 1.200 genes nesse cromossomo. Os genes são pequenos segmentos do DNA. O cromossomo são longas cadeias de DNA. E então os genes são os segmentos mais curtos do DNA. Um desses genes se chama TBR número 1. O TBR1 é o responsável pelo tamanho do nosso cérebro. Nós surgimos há 200 mil anos. Temos um cérebro 50% maior que o de nosso parente primata mais próximo. Assim mesmo. Não aconteceu de forma lenta, gradual, ao longo de um longo período de tempo. Com o neocórtex, eu sei que você já teve o meu irmão Joe Dispenza antes, e ele fala muito sobre neurociência e o neocórtex, os neurônios espelho que nos dão a capacidade de visualizar em nossa mente uma imagem do que queremos que aconteça em nossos corpos. E então, o neurônio espelho levando para o cérebro e informando o corpo para produzir a química para corresponder ao que estamos vendo em nossos neurônios espelho. Isso aconteceu há 200 mil anos. Agora, algumas outras formas de vida têm em menor grau isso, mas não como nós temos. Então, o cromossomo humano número 2, de onde veio? Bem, os cientistas agora sabem que ele é a fusão de dois cromossomos existentes. Eles são fundidos em um cromossomo típico, e eu sei que muitos dos nossos espectadores sabem disso. Nas extremidades do cromossomo estão os telômeros que protegem as informações vitais do DNA aqui. Porque quando a célula se divide e os cromossomos se dividem, isso é um trauma para esse cromossomo e parte do cromossomo não faz a divisão. Você não quer que isso seja a coisa boa aqui, então a natureza nos dá esse amortecedor nas extremidades chamados telômeros. Quando a divisão acontece, a parte que não faz não é tão vital porque está nas pontas. Bem, aqui está o cromossomo número 2. O que vemos é que há telômeros nas extremidades do cromossomo e há telômeros bem no meio, porque originalmente eram dois cromossomos separados que foram fundidos. Então agora você tem telômeros onde eles nunca deveriam estar, no meio do cromossomo. Isso não acontece na natureza, mas não parou por aí, porque uma vez que essa fusão aconteceu, houve redundância nas funções dos cromossomos. Então, alguns cromossomos foram desligados, outros foram silenciados, outros movidos e alguns adicionados para estabilizar isso. Isso não acontece na natureza. Não tínhamos noção do que isso significava até a edição de genes surgir. E parece que uma edição de genes aconteceu 200 mil anos atrás. E se fosse só o cromossomo 2, poderia ser uma coincidência, mas não é. Nossa habilidade como músicos, sempre me questionei. Compartilhamos 98% do nosso DNA com chimpanzés, por exemplo, 98%. Mas chimpanzés não cantam. Quer dizer, eu sempre me perguntei, você nunca vai ouvir um chimpanzé cantando Stairway to Heaven do Led Zeppelin. E se ouvir, me avise. Vai ser, com certeza. Sim, não, isso não acontece. E aqui está o motivo. Porque o cromossomo 7, quando olhamos para os primatas por uns 175 milhões de anos, acho que esse número é preciso. O cromossomo 7 permaneceu estável, sem alterações, 175 milhões de anos. De repente, houve esse ajuste de dois genes que foram trocados. E quando essa mudança aconteceu, ela nos deu a capacidade, conectou nossa língua ao cérebro e à boca de uma forma que nos deu a habilidade de ter fala complexa
e cantar. Adivinha quando aconteceu? Há apenas 200 mil anos. Exatos 200 mil anos atrás. E tem outras coisas que aconteceram também. Essas coisas, elas não aconteceram devagar, gradualmente, durante um longo tempo, e geralmente não acontecem na natureza. Então, começamos a ver que as chances disso ocorrer são tão pequenas que os cientistas dizem que parece que houve uma intervenção. Essa é a palavra que eles usam. A gente não. Eles não dizem quem ou o que, mas houve algum tipo de intervenção. Há uma relutância na comunidade científica, tradicionalmente, em fazer o último. Para onde a informação, e eu vou me aprofundar um pouco mais nisso, para onde essa informação está leva a comunidade científica a um lugar que eles tradicionalmente não estão preparados para lidar. E então eles preferem evitar. Eles não são pessoas ruins. Tenho amigos na academia e já lhes fiz a pergunta. Eles dizem, por que você não pode ensinar isso aos seus alunos? E eles têm a minha idade, tenho 70 anos. Então eles ensinam, sabe, há 40, 45 anos. E o que eles dizem é, sabe, vamos deixar que a próxima geração de professores lide com esse problema. Teríamos que mudar todas as nossas anotações de aula. Isso nos faria parecer errados como profissionais ter que voltar e mudar a história. E eu lhes digo, eu disse, não, na verdade isso valida o poder da ciência porque mostra que a ciência é tão relevante. Ela é feita para ser atualizada à medida que novas informações vêm à tona. É uma história viva, não é uma história estática. Então, para mim, uma vez que comecei a entender em um nível pessoal que as mutações que nos dão nossa humanidade não podem acontecer na natureza. Claro, isso levanta a questão, como isso aconteceu? E então comecei a olhar para meus amigos artistas e cada um dos meus amigos artistas faz a mesma coisa. Quando criam algo do qual se orgulham, a última coisa que fazem é assiná-lo. Eles colocam o nome no produto. E eu disse, se somos produto de um ato intencional, faz sentido que quem ou o que é responsável por nós teria deixado uma assinatura. Onde encontraríamos isso? E eu perguntava isso nos anos 80 e 90. Não tínhamos internet. A internet, no início dos anos 90, começamos a ter internet, não tínhamos computadores como temos agora. Então, muito do que acontecia era à mão. Minha sensação era que estaria no DNA de toda a vida. E você diz, bem, como uma mensagem poderia ser escrita naquilo pegajoso dentro de uma célula? Porque é assim que nos ensinam a pensar. Essa é uma grande história, e não sei nem onde começar, mas deixe-me dizer isso. Em 2007, cientistas japoneses divulgaram um relatório mostrando que armazenaram informação escrita no DNA de uma bactéria. E escolheram essa bactéria porque ela se replica rapidamente. Assim, eles podiam observar centenas de gerações de bactérias e depois pegar aquela centésima geração. Retirei o DNA e a informação ainda estava lá. Eles provaram que o DNA é um meio de armazenamento de informação muito eficiente. Isso aconteceu em 2007. A pergunta que eu estava fazendo era, isso aconteceu conosco há muito tempo? E como me levou 20 anos de pesquisa original para ter a resposta que me satisfazia, tornou-se um livro em 2004 chamado O Código de Deus. Esse era o nome do livro. E a conclusão é a seguinte: se você pegar os códigos químicos que fazem o DNA em nossos corpos, eles são feitos de elementos que você encontra na tabela periódica. E cada um desses elementos tem diferentes maneiras de representá-lo. Tem representações matemáticas como número de valência, peso atômico e massa atômica. São todos números diferentes que representam o mesmo elemento, o hidrogênio, por exemplo. E eu comecei a olhar para aquela tabela periódica e me perguntando se, de alguma forma, isso se correlacionaria com as línguas antigas que nos foram deixadas e que nos contam quem somos. Então, agora mudando de marcha só rapidinho, existem 4 alfabetos raiz ou núcleo, dos quais todos os alfabetos são derivados, de uma forma ou de outra. Originalmente são 6, 2 deles foram perdidos. Os 4 que sobram são o cuneiforme antigo, o sânscrito antigo, o árabe, usado ainda hoje,
e o hebraico que ainda é usado hoje. Essa é a 4 línguas raiz. Uma das grandes mistérios da linguística, eu sou um linguista amador, é que cada uma das línguas antigas sempre teve números que representam as letras. E a ciência de trocar esses números é chamada de gematria. E eu quero só fazer uma distinção. Isso não é numerologia. A numerologia é uma derivada solta, que não segue as regras da gematria. Existem 32 regras rabínicas que foram estabelecidas na Era Comum do século II. Era Comum depois de Cristo. Eles usam Era Comum agora, Era Comum, em vez de antes e depois da morte de Jesus. 32 regras rabínicas. E para a gematria ser válida, você tem que seguir essas regras. Então eu disse, se o DNA dos nossos corpos contém uma linguagem, será que os números poderiam ser o elo comum que nos permitiria passar de químicos para letras? Em outras palavras, é possível. Eu posso ler o DNA do meu corpo como leio as letras na página de um livro? E a resposta é sim. Demorou 20 anos para descobrir isso. E as informações em nosso DNA estão em camadas, e cada camada tem um código diferente. A primeira camada é considerada a introdução, assim como você teria uma introdução na página de um livro. Então agora o que estamos fazendo, Andrea, é colocar um chapéu de TI. E em vez de olhar para a biologia 101, onde você tem uma célula, e na célula você tem um cromossomo, e os cromossomos são feitos de genes, agora estamos olhando para a célula como uma biblioteca. E se a célula for uma biblioteca, e cada cromossomo for um livro, e os genes forem os parágrafos e as frases desse livro? E foi exatamente isso que aconteceu. É uma forma muito diferente de pensar. E peguei muito calor por isso na comunidade científica. Uma vez que comecei a falar sobre isso, perdi credibilidade em alguns círculos. E tudo bem, porque é cruzando as fronteiras tradicionais que separaram nossa maneira de conhecer no passado, que ganhamos uma nova sabedoria que nos leva além das caixas. E por isso quis ir além das caixas. Então o que fiz inicialmente à mão foi passar e pegar todos os elementos do nosso DNA. É principalmente hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, carbono. Isso é o que somos. Diferentes quantidades. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, carbono. Olhei para todos os números que os representam e fiz uma lista. Nessa época, os computadores se popularizaram e o genoma humano passou a estar disponível em um computador. Então eu poderia realmente pegar DNA e olhar para o que eu estou realmente lidando aqui. Ao mesmo tempo, voltei às línguas antigas. E procuro uma série de elementos que correspondam aos números da língua antiga. Então estou olhando para a tabela periódica, correlacionando-a com gematria. E há apenas um número que funciona. Demorou 20 anos para descobrir. E isso é massa atômica. A massa atômica dos elementos do nosso DNA se correlaciona com as letras dos alfabetos antigos. E aqui está a coisa bonita. A mensagem que ele revela é exatamente a mesma em todos os 4. É o mesmo em árabe, o mesmo em hebraico, o mesmo na forma Kuni e o mesmo em sânscrito e provavelmente em outras línguas. Essas são as 4 principais línguas. Então, quando fazemos essa substituição, quando você usa essa ligação numérica e literalmente na base do DNA, citosina, tiamina, guanina, adenina, quando você entra nessas bases e faz essas substituições, ela, na verdade, explicita a resposta para provavelmente a pergunta mais antiga que já fizemos. Quando dizemos quem somos, a tradução da primeira camada do DNA, a introdução de cada célula em nosso corpo, lê exatamente o mesmo. E que, literalmente, isso não é uma metáfora, ele literalmente lê as palavras Deus eterno dentro do corpo. Deus eterno dentro do corpo. E o nome de Deus que está escrito em nosso DNA é exatamente o mesmo que está escrito nas tradições espirituais e religiosas mais antigas, nossas tradições espirituais mais valiosas e antigas. Esse nome está realmente escrito no DNA dos nossos corpos. Então, o que podemos dizer com absoluta certeza é quando esquecemos quem somos
quando pensamos que nossas diferenças são tão grandes que nos separam através da tentativa para nos isolar e quebrar os laços sociais e não sabemos mais quem somos, não precisamos olhar mais longe do que 50 trilhões de células no corpo humano e a primeira camada de cada uma dessas células que literalmente diz Deus eterno dentro do corpo. Não diz quem Deus é, de onde Deus veio. E as pessoas me falaram, os rabinos vieram duros comigo e disseram, nós tentamos manter segredo, com que direito você revela isso? E eu respondi, porque não sou rabino. E se um dia íamos nos revelar isso, que momento melhor que agora? Quando estamos prestes a destruir a essência do humanismo que amamos e prezamos, estamos à beira da guerra. Isso foi nos anos 80 e 90, né? Fim da Guerra Fria. Outra guerra da qual estávamos à beira do abismo. Que momento melhor para revelar isso que agora? E por que não queríamos dizer a nós mesmos que somos Deus eterno no corpo? Não somos um processo aleatório, fruto de uma mutação aleatória, evolução lenta e gradual. Há uma intervenção intencional e uma assinatura para nos falar sobre essa intervenção que diz literalmente que somos Deus eterno no corpo. O que significa isso? O que significa viver sua vida como Deus eterno no corpo? E o que eu descobri foi que quando as pessoas descobrem isso, vejo isso nas plateias ao vivo, observo os olhos das pessoas e consigo sentir a vibração na sala, porque agora todos têm um desafio em suas vidas. Como Deus eterno no corpo lida com esta doença? Como Deus eterno no corpo lida com a traição da confiança? E é bem diferente de como somos ensinados a pensar nisso como meros humanos mortais. Disse alguém uma vez. Então, essa mensagem só é possível porque há 200 mil anos, quem ou o que quer que tenha intervindo para nos dar nossa humanidade, deixou uma mensagem para nos dizer. E é só agora, quando estamos indiscutivelmente à beira da guerra global, no ano de 2024, na primavera, quando a tecnologia está sendo desenvolvida tão rapidamente e somos encorajados a doar nossos humanos e substituir nossos corpos por substâncias artificiais e chips e IA e terapias genéticas. Só agora que essa mesma tecnologia se completa e diz, isso é quem vocês são. Talvez não tivesse o mesmo significado se tivéssemos descoberto há 50 anos. A fusão de 2 cromossomos pré-existentes que estavam nos primatas aqui na Terra naquela época. Eles não eram humanos. Então, há 200 mil anos, parece que a espécie mais evoluída da Terra foi selecionada e infundida com material genético de uma espécie mais alta e evoluída que chamamos deuses. E nós somos o produto disso. Temos a força muscular e temos os corpos, a fisicalidade e a sexualidade das formas de vida que estavam aqui na Terra infundidas com o DNA. E agora tenha em mente, o DNA é a antena. Então, estamos sintonizados com a informação e um modo de saber e um modo de ser. Isso é mais do que o que já esteve disponível e não pode ser para aqueles outros primatas, porque sua antena de DNA é diferente. Eles estão sintonizados com algo muito, muito diferente. Então, nós já somos um híbrido do que nossos ancestrais chamavam de humano e Deus, ou animal e Deus. E o produto é humano. Humano é este híbrido. E dependendo de qual texto você quiser ir, eles estão cheios de histórias sobre como isso aconteceu sob diferentes perspectivas, se você os chama de anjos dos céus ou deuses do céu e todo tipo de história sobre isso. Mas eles são bem claros. E esses são os livros do século IV. Os livros que foram deixados de fora do cânone cristão são chamados de apócrifos. E esses são os livros como o livro de Enoque, por exemplo. Red Will Weiser é uma editora que relançou o livro de Enoque e eles me pediram para escrever o prefácio para o novo lançamento e eu fiz isso. E o livro de Enoque não é uma leitura fácil. Não é um livro longo, mas é uma história do profeta Enoque, exatamente do que estamos falando,
dos anjos nos céus que vieram para observar e proteger, na verdade, se apaixonaram e se apaixonaram pelos humanos. E essa foi a queda, essa foi a descida, essa foi a queda do céu e começaram a procriar com eles. E nós somos o produto disso. Então, quando olhamos para o quadro geral da luz e da escuridão, do bem e do mal, quer dizer, isso simplesmente se aprofunda em tudo isso. Mas isso está acontecendo. Acho que em nossas vidas agora, eu acho que eu tive a oportunidade, na década de 1990, antes de ele morrer, eu fiz uma turnê com Zecharia Sitchin e ele escreveu as crônicas e os livros Crônicas da Terra. E ele falou sobre isso extensivamente. E quero ser muito claro, acho que ele foi um estudioso incrível. Não concordo com toda a sua interpretação do texto do Fórum da CUNY. Ele acreditava que fomos criados para sermos uma espécie escrava, para fazer o trabalho, a mineração de elementos neste planeta que eram necessários para outra raça. Podemos ter sido escravizados em algum momento do nosso passado. Não acho que seja essa a razão pela qual somos criados. Esta é uma distinção muito importante. Não acho que seja por isso que somos como somos. Pode ter acontecido conosco por aqueles, podemos ter sido escravizados por aqueles que tiveram poder sobre nós. E há histórias sobre como isso aconteceu e quando isso aconteceu. Mas essa é uma diferença fundamental entre Sitchin e eu. Ele pensava que esse era o propósito da nossa existência. E eu não vejo a evidência disso. Acho que somos muito mais do que isso. E isso é uma conversa profunda sobre por que fomos criados e quem somos e o que realmente é essa criação. Mas o que concluo é que agora temos a ciência que nos diz que somos mais do que sorte biológica. E acho isso importante. E agora sabemos que há, literalmente, informações codificadas no DNA dos nossos corpos. Você sabe o que os artigos científicos estão dizendo agora? Cientistas japoneses provaram isso em 2007. Agora, o que eles estão dizendo é que o DNA é um meio de armazenamento mais denso do que um pendrive. Que não é preciso energia para manter a informação depois que ela é embutida no DNA. E enquanto um único exemplo dessa vida continuar a viver, essa mensagem permanece por milhares de anos, milhões de anos. Eles agora estão armazenando a Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos em bactérias resistentes à radiação. No caso de alguma vez, Deus me livre, termos uma guerra nuclear e todas as nossas informações forem apagadas, se a bactéria sobreviver e se tivermos um computador preservado que possa extraí-la, podemos começar de novo. Há uma batalha. É uma batalha antiga. Algumas pessoas a definiriam como uma batalha entre o bem e o mal, ou luz e escuridão, originalmente percebidas como bem e mal. Em última análise, luz e escuridão são simplesmente energias, até que lhes demos o significado que damos a elas. Mas há uma batalha antiga em andamento. Não é uma batalha obsoleta. Ela está acontecendo diante de nossos próprios olhos hoje e define o contexto para todos os eventos que estão se desenrolando em nosso mundo. E por isso este é um lugar perfeito para começar. Todos nós sabemos que tem uma batalha por nossos pensamentos. Isso é óbvio se você assistir qualquer jornal na TV. Temos comentaristas querendo nos dizer o que pensar e como perceber os acontecimentos na nossa vida. A maioria das pessoas sabe disso. Tem uma batalha pelas nossas crenças. Isso vem acontecendo faz um tempo nas escolas comuns, nos livros didáticos tradicionais. Por exemplo, como o universo começou? É um começo consciente e inteligente ou é um processo morto, aleatório, dentro do qual estamos vivendo? Como nós começamos? E vamos falar sobre isso. Somos produto de mutações aleatórias e biologia de sorte, como nos fazem acreditar que tem algo mais acontecendo aí? Essas coisas são importantes, mas todas são parte de uma batalha ainda mais profunda. Há uma batalha pela nossa própria humanidade que está se desenrolando agora. E a humanidade é o veículo que permite uma experiência ainda mais profunda, André. E essa experiência
Para qualquer um dos nossos espectadores que possa se perguntar quão relevante essa conversa realmente é, há algo profundo dentro de cada um de nós que é tão poderoso, tão precioso, tão sagrado, tão belo, que nações declararão guerra a outras nações para nos manter distraídos, para que não saibamos do que se trata esse poder. Exércitos derrotarão exércitos. Pandemias serão desencadeadas. Veremos o colapso das sociedades. Veremos o colapso dos sistemas financeiros. Tudo em um esforço para nos manter distraídos da sacralidade desse poder dentro de nós. Então eu vou usar uma palavra e depois vamos defini-la. É o poder da divindade humana, que só é possível por meio do corpo biológico. E essa é uma das razões pelas quais há tanto movimento para substituir nossa biologia por sintéticos e inteligência artificial. Portanto, a palavra é divindade. É divino, nossa natureza divina. Agora, quando uso essa palavra em audiências públicas, muitas pessoas presumem que tem algo a ver com religião. E percebo por quê. Porque há escolas para a divindade onde se ensina a religião. Mas se você observar, a definição de divindade é uma definição enganosamente simples. Ela simplesmente diz que divindade é o poder dentro de nós para transcender limitações percebidas. E é isso. Então posso ver como a religião seria envolvida em torno desse conceito. A ideia de transcender limitações percebidas. Vou quebrar isso um pouco. A ideia de transcendência significa não apenas sobreviver, mas tornar-se maior que, tornar-se mais que tudo o que a vida traz à nossa porta, o desafio que ela nos traz. Então, nossa capacidade de transcender limitações percebidas pode nem ser real, são as limitações que colocamos sobre nós mesmos por meio de nossa cultura e nossa sociedade. Pelos nossos livros didáticos, pela ciência falsa, pela nossa cultura, por fim, pela nossa religião. Mas talvez eles nem sejam reais. Então, nossa divindade é a capacidade de nos tornarmos mais que os piores desafios que a vida traz à nossa porta. A razão pela qual ela é uma força tão poderosa dentro de nós é porque, através da nossa divindade, entre as coisas que transcendemos, está o medo. A divindade é o que nos capacita a transcender nossos próprios medos. Se nós, como indivíduos e como sociedade, não formos mantidos no medo, seremos muito, muito difíceis de controlar. Porque sem medo, temos a liberdade de amar, criar, inovar, expressar. Essas são todas características da divindade. Quero apenas dar alguns exemplos do que é a divindade, porque para algumas pessoas é esse conceito esotérico. Divindade cotidiana, nós a expressamos todos os dias em nossas vidas. Tive a oportunidade, em 2016, de ir ao Grammy Music Awards. Eles os realizaram em Nova York aquele ano. Minha esposa é uma eleitora no Grammy, e ela me convidou. E eu disse sim. Muito gentil da parte dela. Foi muito gentil. E aproveitei a oportunidade. Conheci pessoas incríveis lá. E cada uma das chances que tive, perguntava aos músicos e produtores. Eu dizia: quando você fez essa música incrível ou quando as palavras para essa música surgiram, você pode me contar de onde elas vieram? E cada um deles, André, cada um até os dentes, me deu a mesma resposta. Todo mundo falou: não veio de mim, veio por mim. De outro lugar. Cada um deles disse que tinha que encontrar uma forma de sair do caminho, de permitir que essa inspiração profunda viesse por eles. Essa é uma faceta familiar da divindade. Os artistas falam a mesma coisa. Se você falar com um artista que fez uma coisa incrível, ou um escultor, ou um poeta, eles dizem a mesma coisa. Como escritor, eu já tive essa experiência em que não sei o que vou escrever. E me sento e me dou a oportunidade de um pedaço de papel em branco, ou agora é uma tela de computador em branco, e fico bem vazio para que eu possa fique muito cheio do que quer que seja que vai passar. Essas são as nossas expressões de divindade. A divindade faz parte de nós. Nossa divindade é a parte de nós que é antiga, é atemporal, não tem idade. É de onde vem nossa criatividade, nossa intuição e nossa imaginação. E é o que nos diferencia de todas as outras formas de vida. E à medida que nos aprofundamos na biologia de como ela funciona,
Podemos acessar nossa divindade apenas através de nossos corpos, através da antena de DNA de nossos corpos e da estrutura celular de nossos corpos. Há um movimento para substituir nossos corpos, o movimento transhumano, para substituir nossos corpos por sintéticos, com substâncias químicas no sangue, sensores sob a pele, chips de computador no cérebro, inteligência artificial. E por virtude de fazer isso, rouba-nos a nossa capacidade de acessar esta parte de nós, a nossa divindade. Então o que estamos vendo em jogo no mundo hoje, se você está olhando para a Ucrânia e a Rússia e o papel da América, ou você está, ao olhar para o Oriente Médio, você está olhando para Israel e a tragédia palestina, que são os horrores que estão acontecendo lá. E você olha para tudo o que acontece em volta disso. As pessoas tendem a pensar que estes são eventos isolados, espontâneos. E as pessoas me dizem, nossa, não é incrível? Todas essas coisas estão acontecendo agora. Elas estão acontecendo agora porque a batalha pela nossa divindade se intensificou a tal ponto que estes são os eventos necessários para nos manter afastados desse foco interior. Agora, eu não estou dizendo que todos, cada político, cada líder de cada nação, certamente está ciente do que eu estou dizendo. Muitos deles são peões nesta antiga batalha do bem e do mal, da luz e da escuridão. Eles nem sequer sabem que são peões porque estão tão envolvidos na bolha do nível em que estão jogando este jogo tão sombrio. Mas quando você começa a dar um passo para trás e olha para o quadro geral, as evidências sustentam a história e está muito claro que essa batalha está acontecendo.